São estes os descendentes de Esaú, também chamado de Edom. Esaú casou com duas mulheres do país de Canaã, isto é, com Ada, a filha de Elon, o Eteu, e com Olibama, a filha de Aná e neta de Zibeão, o Eveu. Esaú casou também com Basemate, filha de Ismael e irmã de Nebaiote. Ada foi mãe de Elifaz. Basemate foi mãe de Reuel e Olibama foi mãe de Jeus, e Jalã e Corá. Esses foram os filhos de Esaú que nasceram quando ele estava morando na terra de Canaã. Depois Esaú foi para outro lugar com suas mulheres, os seus filhos, as suas filhas e toda a gente da sua casa, separando-se assim do seu irmão Jacó. Esaú levou consigo todas as suas ovelhas e cabras, todo o seu gado e tudo o que havia conseguido no país de Canaã. Esaú saiu dali porque a terra em que ele e Jacó estavam morando era pequena demais para os dois. Eles tinham muito gado e por isso não podiam ficar juntos. Portanto, Esaú, também chamado de Edom, foi morar na região montanhosa de Seir. Segue a lista dos descendentes de Esaú, o antepassado dos Edomitas, que vive na região montanhosa de Edom, também chamada de Seir. Ada, mulher de Esaú, teve um filho chamado Elifaz. Os filhos de Elifaz foram 5: Temã, Omar, Zéfor, Gaitã e Kenaz. Com a sua concubina Tina, Elifaz teve Amaleque. Basemate, outra mulher de Esaú, teve um filho chamado Reuel. E Reuel foi pai de 4 filhos: Naate, Zera, Sama e Misa. Esaú tinha outra mulher chamada Olibama, filha de Aná e neta de Zibeão. Os filhos dela foram Jeus, Jalã e Corá. Segue a lista das tribos que descendem de Esaú. De Elifaz, o filho mais velho de Esaú, descendem as seguintes tribos: Temã, Omar, Zéfor, Kenaz, Corá, Gaitã e Amaleque. Estes foram os descendentes de Ada, mulher de Esaú. De Reuel descende as seguintes tribos: Naate, Zera, Sama e Misa. Estes foram os descendentes de Basemate, outra mulher de Esaú. De Esaú com sua outra mulher, chamada Olibama, filha de Aná, descendem as seguintes tribos: Jeus, Jalã e Corá. Todas estas tribos são descendentes de Esaú. Os descendentes de Seir. As primeiras tribos que moraram na terra de Edom eram descendentes de Lotã: Sobal, Zibeão, Aná, Dissom, Éser e Dissã, todos eles filhos de Seir, o Oreu. Lutã foi o pai dos grupos de família de Hori e de Omã. Lutã tinha uma irmã chamada Tina. Sobal foi o antepassado dos grupos de famílias de Alvã, Maanate, Ebal, Sefor e Onã. Zibeão foi pai de 2 filhos, Aías e Aná. Este foi o Aná que descobriu as fontes de água quente no deserto, quando estava tomando conta dos jumentos do pai. Aná foi o pai de Dissom, que foi o pai dos grupos de família de Endã, Esbã e Etrã, e também Ecrã. Aná também foi pai de uma filha chamada Olibama. Esé foi o pai dos grupos da família de Bilã, Zaavã e Acã. Dissã foi os pais de famílias de Urs e de Arã. São estas, portanto, as tribos dos Oreus na terra de Edom: Lutã, Sobal, Zibeão, Aná, Dissom, Esser e Dissã. E os reis de Edom? Os seguintes reis governaram a terra de Edom, um depois do outro, no tempo em que Israel ainda não tinha rei. Delá, filho de Beor, da cidade de Dinaba. Jubabe, filho de Zera, de Bosra. Uzã, da região de Temã. Haddad, filho de Pedade, da cidade de Avide. Ele derrotou os midianitas numa batalha na terra de Moabe. Sanlá, da cidade de Masreca. Saul, de Reobote, do rio Eufrates. Baal, Anã, filho de Acbor. Haddad, da cidade de Baur, o nome da mulher dele era Meetabel, filha de Matred e neta de Mesaabe. De Esaú vieram as seguintes tribos edomitas: Tina, Alva, Jeted, Olibama, Elá, Inon, Kenaz, Temá, Nitzar, Magdiel e Irão. A região em que morava cada uma dessas tribos recebeu o nome da sua tribo. Jacó ficou morando na terra de Canaã, onde o seu pai tinha vivido. E esta é a história da família de Jacó. Quando José era um jovem de 17 anos, ele cuidava das ovelhas e das cabras junto com os seus irmãos.
os filhos de Bila e de Zilpa, que eram mulheres do seu pai. E José contava ao seu pai as coisas erradas que os seus irmãos faziam. Jacó já era bem velho quando José nasceu, e por isso ele o amava mais do que a todos os seus outros filhos. Jacó mandou fazer para José uma túnica longa de mangas compridas. Os irmãos viam que o pai amava mais a José do que a eles, e por isso tinham ódio dele e eram grosseiros quando falava com ele. Certa vez José teve um sonho e o contou aos seus irmãos. Aí é que ficaram com mais raiva dele, porque ele disse assim: escutem, que eu vou contar um sonho que tive. Eu sonhei que estávamos no campo amarrando feixes de trigo e de repente o meu feixe ficou de pé e os feixes de vocês se colocaram em volta do meu e se curvavam diante dele. Então os irmãos perguntaram: quer dizer que você vai ser o nosso rei e que vai mandar em nós? E ficaram com mais ódio dele ainda por causa dos seus sonhos e do jeito que ele contava. Depois José sonhou outra vez e contou também o sonho aos irmãos. Ele disse assim: eu tive um outro sonho. Desta vez, o sol, a lua e 11 estrelas se curvavam diante de mim. Quando José contou esse sonho ao pai e aos irmãos, o pai o repreendeu e disse: o que quer dizer esse sonho que você teve? Por acaso a sua mãe e os seus irmãos e eu vamos nos ajoelhar diante de você e encostar o rosto no chão? Os irmãos de José tinham inveja dele, mas o seu pai ficou pensando no caso. Um dia, os irmãos de José levaram as ovelhas e as cabras do seu pai até os pastos que ficavam perto da cidade de Siquém. Então Jacó disse a José: venha cá, vou mandar você até Siquém, aonde os seus irmãos estão cuidando das ovelhas e das cabras. Estou pronto para ir, respondeu José. Jacó disse: vá lá e veja se os seus irmãos e os animais vão bem, e me traga notícias. Então, dali do vale de Hebrom, Jacó mandou que José fosse até Siquém e ele foi. Quando chegou lá, ele foi andando pelo campo, aí um homem o viu e perguntou: o que você está procurando? Estou procurando os meus irmãos, respondeu José. Eles estão por aí em algum pasto, cuidando das ovelhas e das cabras. O senhor sabe aonde foram? O homem respondeu: eles já foram embora daqui. Eu ouvi quando disseram que iam para Dotã. Aí José foi procurar os seus irmãos e os achou em Dotã. Eles viram José de longe e antes que chegasse perto, começaram a fazer planos para matá-lo. Eles disseram: lá vem o sonhador. Venham, vamos matá-lo agora. Depois jogaremos o corpo num poço seco e diremos que um animal selvagem o devorou. Assim veremos no que vão dar os sonhos dele. Quando Rúben ouviu isso, quis salvá-lo dos seus irmãos e disse: não vamos matá-lo. Não derramem sangue. Vocês podem jogá-lo nesse poço aqui no deserto, mas não o machuquem. Rúben disse isso porque planejava salvá-lo dos irmãos e mandá-lo de volta ao pai. Quando José chegou ao lugar onde os seus irmãos estavam, eles arrancaram dele a túnica longa de mangas compridas que ele estava vestindo. Depois o pegaram e jogaram no poço que estava vazio e seco, e sentaram-se para comer. De repente, viram que ia passando uma caravana que vinha de Gileade e ia para o Egito. Os seus camelos estavam carregados de perfume e de algumas especiarias. Aí Judá disse aos irmãos: o que vamos ganhar se matarmos o nosso irmão e depois escondermos a sua morte? Em vez de o matarmos, vamos vendê-lo a esses ismaelitas. Afinal de contas, ele é o nosso irmão, é do nosso sangue. Os irmãos concordaram. Quando alguns negociantes midianitas passaram por ali, os irmãos de José o tiraram do poço e o venderam aos ismaelitas por 20 barras de prata. E os ismaelitas levaram José para o Egito. Quando Rúben voltou ao poço e viu que José não estava lá dentro, rasgou as suas roupas em sinal de tristeza. Ele voltou para o lugar onde os seus irmãos estavam e disse: o rapaz não está mais lá. E agora? O que é que eu vou fazer? Então os irmãos mataram o cabrito e com o sangue mancharam a túnica de José. Depois levaram a túnica ao pai e disseram: achamos isto aí. Será que é a túnica do seu filho? Jacó a reconheceu e disse: sim, é a túnica do meu filho. Certamente algum animal selvagem o despedaçou e devorou. Então, em sinal de tristeza, Jacó rasgou as suas roupas e vestiu roupa de luto. E durante muito tempo ficou de luto pelo seu filho.
Todos os seus filhos e filhas tentaram consolá-lo, mas ele não quis ser consolado e disse: Vou ficar de luto por meu filho até que eu vá me encontrar com ele no mundo dos mortos. E continuou de luto pelo seu filho José. Enquanto isso, os midianitas venderam José a Potifar, oficial e capitão da guarda do rei do Egito. Por esse tempo, Judá se separou dos seus irmãos e foi morar na casa de um homem chamado Irá, que era da cidade de Adulã. Ali Judá ficou conhecendo a filha de um cananeu chamado Sua. Judá casou com ela e ela lhe deu um filho, a quem ele chamou de Ela ficou grávida outra vez e teve um outro filho, a quem ela deu o nome de Onã. Depois ela teve mais um filho, em quem ela pôs o nome de Selá. Judá estava em Quisibe quando esse menino nasceu. Judá casou o seu filho mais velho, com uma mulher chamada Tamar. O Senhor Deus não gostava da vida perversa que levava, e por isso o matou. Então Judá disse a Onã: Vá e tenha relações com a viúva do seu irmão. Assim, você cumprirá o seu dever de cunhado para que seu irmão tenha descendentes por meio de você. Ora, Onã sabia que o filho que nascesse não seria considerado como seu. Por isso, cada vez que tinha relações com a viúva do seu irmão, ele deixava que o esperma caísse no chão, para que seu irmão não tivesse descendentes por meio dele. O Senhor ficou desgostoso com o que Onã estava fazendo e o matou também. Então Judá disse a Tamar, a sua nora: Volte para a casa do seu pai e continue viúva, até que o meu filho Selá fique adulto. Ele disse isso porque tinha medo que Selá fosse morto, como havia acontecido com seus irmãos. Assim Tamar foi morar na casa do pai dela. Passado algum tempo, a mulher de Judá morreu. Quando acabou o luto, Judá foi até Tinate, onde estava cortando a lã de suas ovelhas, e o seu amigo Irá de Adolã foi com ele. Alguém contou a Tamar que seu sogro ia a Tamate a fim de cortar a lã das suas ovelhas. Então ela trocou de roupa, deixando de lado as suas roupas de viúva, cobriu o rosto com um véu e se disfarçou. Em seguida, ela se sentou perto da entrada da cidade de Enaim, que fica no caminho para Tinate. Ela fez isso porque sabia muito bem que Selá já era homem feito, mas Judá não havia mandado que ele viesse casar com ela. Quando Judá a viu, pensou que era uma prostituta, pois ela estava com o rosto coberto. Ele foi falar com ela na beira do caminho sem saber que era a sua nora. Ele disse: Você quer ir para a cama comigo? Ela perguntou: Quanto é que você me paga? Ele respondeu: Eu lhe mando um cabrito do meu rebanho. Está bem, disse ela, mas deixe alguma coisa comigo como garantia de que você vai mandar o cabrito. Judá perguntou: O que você quer que eu deixe? Ela respondeu: O seu sinete com o cordão e também o bastão que você tem na mão. Então Judá entregou os objetos. Ele teve relações com ela e ela ficou grávida. Tamar voltou para casa, tirou o véu e vestiu suas roupas de viúva. Mais tarde, Judá mandou o seu amigo Hirá levar o cabrito e trazer de volta os objetos que havia deixado com ela. Mas Hirá não a encontrou. Ele perguntou aos homens de Enaim se sabiam aonde estava a prostituta que costumava ficar na beira da estrada. Aqui nunca teve uma prostituta, foi a resposta deles. Hirá voltou e disse a Judá: Não encontrei a mulher. E os homens do lugar disseram que ali nunca havia uma prostituta. Então Judá disse: Pois ela que fica com as minhas coisas. Assim ninguém vai zombar de nós. Eu mandei o cabrito, mas você não encontrou a mulher. Passados uns 3 meses, foram dizer a Judá: A sua nora agiu como prostituta e agora está grávida. Aí Judá disse: Tragam essa mulher para fora a fim de ser queimada. Quando estavam tirando ela da casa, ela mandou dizer ao seu sogro: Quem me engravidou foi o dono destas coisas. Examine e veja de quem são o sinete com o cordão e o bastão. Judá reconheceu as coisas e disse: Ela tem mais razão do que eu, pois prometi casá-la com o meu filho Selá, mas não cumpri a promessa, e nunca mais teve relações com ela. Na hora de Tamar dar à luz, descobriu que ia ter gêmeos. Quando ela estava no trabalho de parto, um dos gêmeos pôs uma das mãos para fora. A parteira pegou uma fita vermelha e amarrou na mão dele e disse:
Este saiu primeiro, mas ele puxou a mão e o irmão gêmeo nasceu primeiro. E a parteira disse: como você abriu o caminho, puseram o nome dele de Pérez. E o que estava com a fita vermelha na mão recebeu o nome de Zera. José foi levado para o Egito, aonde os ismaelitas o venderam a um egípcio chamado Potifar, um oficial que era capitão da guarda do palácio. O Senhor Deus estava com José. Ele morava na casa do seu dono e ia muito bem em tudo. O dono de José viu que o Senhor estava com ele e o abençoava em tudo com ele. Assim, José ganhou a simpatia do seu dono e pôs como seu ajudante particular. Potifar deu a José a responsabilidade de cuidar da sua casa e de tomar conta de tudo que era seu. Dali em diante, por causa de José, o Senhor abençoou o lado egípcio e também tudo o que ele tinha em casa e também no campo. Potifar entregou nas mãos de José tudo o que tinha e não se preocupava com nada, a não ser com a comida que comia. José era um belo tipo de homem e simpático. Algum tempo depois, a mulher do seu dono começou a cobiçar José. Um dia ela disse: venha, vamos para a cama. Ele recusou, dizendo assim: escute, o meu dono não precisa se preocupar com nada nesta casa, pois eu estou aqui. Ele me pôs como responsável por tudo que tem. Nesta casa eu mando tanto quanto ele. Aqui eu posso ter o que eu quiser, menos a senhora, pois é a mulher dele. Sendo assim, como poderia eu fazer uma coisa tão imoral e pecar contra Deus? Todos os dias ela insistia que ele fosse para a cama com ela, mas José não concordava e também evitava estar perto dela. Mas um dia, como de costume, ele entrou na casa para fazer o seu trabalho e nenhum empregado estava ali. Então ela o agarrou pela capa e disse: venha, vamos para a cama. Mas ele escapou e correu para fora, deixando a capa nas mãos dela. Quando ele notou que ao fugir ele tinha deixado a capa nas suas mãos, a mulher chamou os empregados da casa e disse: vejam só, este hebreu que o meu marido trouxe para casa está nos insultando. Ele entrou no meu quarto e quis ter relações comigo, mas eu gritei o mais alto que pude. Logo que comecei a gritar bem alto, ele fugiu, deixando a sua capa no meu quarto. Ela guardou a capa até que o dono de José voltou. Aí contou a mesma história assim: esse escravo hebreu que você trouxe para casa entrou no meu quarto e quis abusar de mim. Mas eu gritei bem alto e ele correu para fora, deixando a sua capa no meu quarto. Veja só de que jeito o seu escravo me tratou. Quando ouviu essa história, o dono de José ficou com muita raiva. Ele agarrou José e o pôs na cadeia, onde ficavam os presos do rei, e José ficou ali. Mas o Senhor estava com ele e o abençoou, de modo que ele conquistou a simpatia do carcereiro. Este pôs José como encarregado de todos os outros presos, e era ele quem mandava em tudo o que se fazia na cadeia. O carcereiro não se preocupava com nada do que estava entregue a José, pois o Senhor estava com ele e o abençoava em tudo o que fazia. Passado algum tempo, o rei do Egito foi ofendido por dois dos seus servidores, isto é, o chefe dos copeiros, que era encarregado por servir vinho, e o chefe dos padeiros. O rei ficou furioso com os dois e mandou que fossem postos na cadeia, que ficava na casa do capitão da guarda, no mesmo lugar onde José estava preso. Eles ficaram muito tempo ali e o capitão deu a José a tarefa de cuidar deles. Certa noite, ali na cadeia, o copeiro e o padeiro tiveram um sonho, cada um. E cada sonho queria dizer alguma coisa. Quando José veio ver eles de manhã, notou que eles estavam preocupados. Então perguntou: por que vocês estão com essa cara tão triste hoje? Eles responderam: cada um de nós tivemos um sonho e não há ninguém que saiba explicar o que esses sonhos querem dizer. É Deus quem dá a capacidade de explicar os sonhos, disse José. Vamos, contem o que foi que sonharam. Então o chefe dos copeiros contou o seu sonho. Ele disse: sonhei que na minha frente havia uma parreira que tinha 3 galhos. Assim que as folhas saíam, apareciam as flores, e estas viravam uvas maduras. Eu estava segurando o copo do rei, espremia as uvas no copo e o entregava ao rei. José disse: a explicação é a seguinte: os 3 galhos são 3 dias. Daqui a 3 dias, o rei vai mandar soltá-los. Você vai voltar ao seu trabalho e servirá vinho ao rei como fazia antes. Porém, quando você estiver muito bem lá, lembre de mim e, por favor, tenha bondade de falar ao meu respeito com o rei, ajudando-me assim a sair desta cadeia.
A verdade é que foi a força que me tiraram da terra dos hebreus e me trouxeram para o Egito. E mesmo aqui no Egito, não fiz nada para vir parar aqui na cadeia. Quando o chefe dos padeiros viu que a explicação era boa, disse: Eu também tive um sonho. Sonhei que estava carregando na cabeça 3 cestos de pão. No cesto de cima havia todo tipo de comidas assadas que os padeiros fazem para o rei. E as aves vinham e comiam dessas comidas. José explicou assim: Os seus sonhos quer dizer isso. Os 3 cestos são 3 dias. Daqui a 3 dias, o rei vai soltá-lo e vai mandar cortar a sua cabeça. Depois o seu corpo será pendurado num poste de madeira e as aves comerão a sua carne. 3 dias depois, o rei comemorou seu aniversário oferecendo um banquete a todos os seus funcionários. Ele mandou soltar o chefe dos copeiros e o chefe dos padeiros e deu ordem para que viesse ao banquete. E aconteceu exatamente o que José tinha dito. O rei fez com que o copeiro voltasse ao seu antigo trabalho e de servir vinho e mandou que o padeiro fosse executado. Porém, o chefe dos copeiros não lembrou de José, esqueceu dele completamente.